cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o negro na literatura e os elementos da cultura africana na construção da obra de um dos mais importantes nomes das letras catarinenses. Estou falando do professor, romancista, poeta, dramaturgo e ensaísta José Endoença Martins. Aliás, o nome de Endoença já atravessou as fronteiras de Santa Catarina há um bom tempo. Ele foi apontado no ano passado como um dos principais intelectuais negros do Brasil em uma das coleções da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial. E no dia 28 de abril deste ano, ele esteve em Nova York falando de sua obra e das suas particularidades como escritor e acadêmico. Entre suas obras estão o romance Enquanto Isso em Dom Casmurro, publicado em 1983, e o seu mais recente trabalho, o romance Legbas, Exus e Jararacumbá Blues, de 2012. Nesta última obra, Endoença trata das relações interétnicas de indígenas, negros, alemães e italianos da região do Vale do Itajaí, além da história dos afro-brasileiros através de Exu, o orixá do trânsito entre os humanos e as divindades. Mas quem melhor fala do processo criativo de José Endoença é o próprio José Endoença. Aliás, é o nosso convidado para falar dele e do seu processo criativo. Aliás, a tua conversa em Nova York focou em alguma temática específica da tua obra ou foi algo mais aberto? Boa noite, Endoença. Obrigado por estar aqui mais uma vez no Cidadania em Debate. Boa noite, Carlos. Boa noite, telespectadores, né? Foi uma viagem interessante a Nova York para falar especialmente da tradução dos meus dois romances, né? E também para falar um pouco sobre escrita criativa. Agora, toda esta viagem foi preparada pela professora Inês Shaw, né? Que é uma brasileira que está praticamente radicada nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, há 40 anos, né? Então, ela teve acesso aos meus textos, principalmente aos romances, e resolveu traduzi-los, né? E por isso que ela organizou também este seminário de 2 dias, em que eu fui o convidado para fazer palestras, né, para os alunos da universidade, uma universidade em Nova York chamada Nassau Community College, né, que é uma espécie de universidade que não é igual às grandes universidades, como a Universidade de Nova York, mas pertence à Universidade Estadual de Nova York. Então, todo o aparato, né, de organização foi estabelecido por ela. Ela me convidou, eu aceitei, ela me deu um prolabore, né? Foi a primeira vez que eu tive um prolabore em dólar, né? E isso é bom. Eu fui para lá justamente para falar dos textos, né? E também para conversar a respeito de tradução, de como se escreve, por que se escreve, né? Por que se produz, como é que é o Brasil, como é que o Brasil está representado ou poderia estar representado numa literatura que a mim me interessa, que é justamente essa que eu escrevo, né? Sobre a presença do negro, não em Blumenau, que é um local real, mas no Jararacumbá, que é um local mítico, né, literário, ficcional, que pode sugerir algumas possibilidades que outros lugares não vão sugerir. E os alunos que estavam acompanhando a tua palestra, a tua apresentação, Zé, eles eram alunos de Nova York ou tinha brasileiros lá também? Não, os alunos são da universidade, né? E aqueles que estavam lá eram alunos da universidade. Eu encontrei uma brasileira, né, que por acaso já tinha terminado o curso, mas como ouviu que um brasileiro iria falar sobre literatura e sobre o Brasil, então ela esteve lá. Inclusive, havia me dito que a mãe dela, lá em São Paulo, teria lido todos os livros que eu havia escrito até então.
E foi uma situação interessante porque eu nunca esperei que fosse encontrar alguém, né, lá cuja família já tivesse tido contato com os meus livros lá em São Paulo, né? Então foi interessante, foi muito interessante. O José Enduença Martins, ele tornou-se uma referência na literatura catarinense e, como eu disse na abertura, ele também torna-se uma referência nacional. Você passa a ser reconhecido, Zé, no Brasil. Está ali a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial destacando o seu trabalho, né? E você passa a ser convidado para eventos para falar da tua obra, né? Como que você recebe isso? Para o escritor é um ânimo, né? É interessante. Eu nunca sei como é que essas coisas acontecem, né? A minha tendência é pensar que um livro é como uma pessoa, ela tem uma história que só ele pode escrever, né? Então, por exemplo, o livro ele é produzido, ele vai para o mercado e aí ninguém mais segura o que vai acontecer com ele. Então, enquanto isso em Dom Casmurro, um livro escrito em 1993, a história que ele criou para si, né? Claro, com a ajuda das pessoas que leram, dos leitores, dos críticos que escreveram, né? De pessoas que tiveram algum contato, talvez por causa do nome, enquanto isso em Dom Casmurro, que remete a Machado de Assis, mas de qualquer jeito ele inventou uma própria história. E essa história chegou, por exemplo, às mãos da própria Inês, né, a professora, que resolveu escrever a respeito, mas também traduzir para o inglês, né, que é esse momento mais importante, né, a tradução do texto para uma língua estrangeira, né, que para mim não é, como é que se diz? A língua não é uma coisa incomum, né? Mas ter um livro traduzido para o inglês era uma coisa que eu nunca esperei que fosse acontecer. Por outro lado, era uma expectativa também, porque eu fico imaginando assim, depois de trabalhar, eu estou trabalhando com inglês desde 1972, quando eu comecei a lecionar. Isso são 42 anos, né? Então, me parece que agora o inglês está me dando algumas coisas, né? Então, depois de trabalhar tanto tempo com a língua inglesa parece que está me devolvendo, pelo menos em parte, algum reconhecimento, alguma preocupação, né, de levar esse livro mais adiante. Como é que se recebe uma coisa dessa? Com alegria, né? Com alegria, com humildade também, né? Porque não há como controlar, e com uma esperança de que a gente possa ainda mais adiante produzir mais, escrever mais, dizer mais bobagens, né? Para que essas pessoas também possam ter acesso às bobagens que a gente diz, né? Não só achar que tudo que a gente escreve é interessante, tem valor, né? Mas esse valor é construído como normalmente nós somos construídos, né? Nossa identidade é uma coisa atrás da outra e vai se construindo. Assim também é a história de um livro, né? Ele não nasce pronto, ele não nasce livro, né? Ele se torna livro pelas leituras que as pessoas vão fazendo. Sejam leitores comuns, né? Que só querem ler por prazer, ou sejam leitores mais sofisticados que querem, por exemplo, traduzir ou criticar, né? No sentido de avaliar, e também, né, de jornalistas como você, né, que colocam estas possibilidades de a gente poder falar a respeito dessas obras, né, desses textos. Aliás, você também é tradutor, né? Sim. Esqueci de colocar aqui nessa infinidade de atividades que o Zé transita com a palavra escrita, que ele também é um tradutor. Aliás, em que momento você começa ou se coloca ou se descobre como escritor? Pois é, essa é uma questão complicada. Eu acho que a gente não se descobre escritor, né? Eu acho que é o livro que descobre o escritor. Você acha que o livro vai, ele constrói o escritor e vai lá? Eu acho assim, claro, alguém vai ter que escrever uma obra, né? Mas o que vai acontecer com a obra não por exemplo, pautado pela atividade do escritor.
Agora, por outro lado, né, à medida que o livro vai tendo espaço e vai construindo a sua própria história, ele vai pautando a história do escritor também. Então, há um momento, eu não sei precisar quando, mas eu posso contar uma historinha assim, do meu tempo de seminário, que eu já falei no nosso encontro lá. Havia um momento em que no seminário eu pensava que deveria ser jogador de futebol. Né? Depois de um momento eu comecei a pensar que talvez eu fosse um bom aluno de inglês. E num terceiro momento, quando eu comecei a escrever alguns textos bem simples, né, lá nos anos 60, eu pensei que também pudesse juntar ao futebol, ao inglês, a literatura. E isso veio durante muito tempo, né, com a idade o futebol ficou para trás, mas o inglês e a literatura, né, continuaram juntos até hoje. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos eu pude falar da minha obra, né, da tradução e também dessa atividade de escrita criativa, né, em inglês, né, para ingleses ou para pessoas nativas na língua inglesa. Então, essa relação entre literatura, produção dela, mas também a recepção dela e língua estrangeira, né, foram os momentos em que eu pude, né, com, sei lá, com um pouco de coragem, ousadia, né, oportunidade, né, fazer com que a minha vida pudesse ser pautada entre esses dois momentos, as duas coisas que têm a ver com língua, né? Língua especificamente e língua literária de modo geral. Zé, nós estamos chegando no final desse primeiro bloco, mas antes de acabar o bloco, eu só queria te fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas eu acho que ela é relativamente complexa. Você é mais poeta, você é mais romancista, você é mais ensaísta, ou você é tudo isso num pacote só? Pois é complicado dizer. No começo da carreira, eu fui poeta, né? Eu escrevia lá nos anos 70, produzi textos. Eu acho que nos anos 80 eu produzi os 6, 7 livros de poesia. E nos anos 90 eu comecei a ser romancista. E a partir do momento que eu fui fazendo mestrado, doutorado, né, eu fui também incorporando a crítica literária, o ensaio a esta atividade de poeta, de romancista e também de dramaturgo, né? Eu acho que essas coisas vão juntas, é difícil separar onde você é mais, onde você é menos, né? Eu acho que neste momento eu estou escrevendo mais textos, mais ficção, isto é, mais textos ficcionais e mais textos acadêmicos por causa da preocupação, né, com publicação e assim por diante. Mas eu acho que na vida de um escritor, se ele tem todas essas, ou se ele pode, né, se assessorar ou se aliar a esses diferentes gêneros literários, eu acho que eles vêm juntos, né? Talvez não haja nenhuma, na minha visão, nenhuma preponderância de um gênero sobre o outro. Agora, como é que o leitor vê? Essa é outra coisa, né? O leitor talvez possa pensar assim, não, você é mais romancista, ou você já foi mais poeta, ou você é mais professor, logo mais acadêmico e assim por diante. É difícil decidir. Bom, eu estou conversando com o professor, escritor José Endoença Martins, e o Endoença trabalha também uma outra temática em sua literatura, que é a presença e a representação do negro, que é a temática da nossa conversa no bloco seguinte. A gente já volta.